Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Muito bem, agora são 7 horas mais 35 minutos, 7h35. Seja muito bem-vindo à edição de número 52 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, Ricardo Bizarra, e também as participações para lá de especiais de Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Bizarra. Bom dia aos ouvintes e aos nossos internautas que estão nos acompanhando nessa manhã. E hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, o jornalista André Fleury. Bom dia, Fleury. Bom dia, Bizarra. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os ouvintes. E o convidado de hoje aqui do Café com Política é o ex-deputado federal e ex-prefeito de Bauru, Antônio Tidei de Lima. Tidei, uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Bizarra, Kleber, Fleury. É uma satisfação muito grande participar outra vez do programa de vocês. Muito bem. Olha, alguns assuntos que a gente vai abordar aqui dentro da edição do Café com Política, assuntos da política nacional. Também vamos destacar a política local. E um dos assuntos mais quentes da política nacional são o projeto da nova regra fiscal. Foi divulgado ontem pelo ministro Fernando Haddad, e também a volta do ex-presidente Bolsonaro. Começando então aqui o nosso Café com Política com essa proposta, portanto, para a nova âncora fiscal, ou chamado arcabouço fiscal, que prevê limitar o crescimento dos gastos a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses, com o fechamento em julho. Por exemplo, se o montante arrecadado aumentar R$100, o governo poderá elevar as despesas em até R$70. Caso o novo arcabouço seja então aprovado e implementado, o governo prevê zerar o déficit público primário da União no próximo ano, um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 e um superávit primário de 1% do PIB em 2026. Temos muitas promessas de curto e longo prazo, e no curto, inclusive, o país passará a contar com mais credibilidade, por exemplo. No longo prazo, a queda mais consistente de juros no futuro, podendo resultar em mais crédito e maior crescimento econômico. Eu começo aqui com o André Fleury. Fleury, o Haddad disse que essa nova proposta aí de arcabouço fiscal, não é nas palavras dele, uma bala de prata, mas sim um plano de voo, reservando aí um mínimo para os investimentos públicos. Só se houver inclusive um bom desempenho das contas públicas, essa regra ela permitiria a utilização do excedente para investimentos diversos. Como que você avalia esse começo aí, debruçando o arcabouço fiscal? Veja, Bizarra, essa nova regra fiscal veio também para agradar o próprio mercado. Estava um pouco insatisfeito com a condução do governo Lula, não tinha esse arcabouço fiscal sendo apresentado ao Congresso, e esse projeto inclusive demorou para vir a público justamente por uma certa resistência do próprio presidente Lula. A gente sabe disso. O ministro Fernando Haddad só trouxe isso a público depois do aval do presidente Lula. Mas temos que observar duas coisas aqui nessa proposta, Ela prevê gastos flexíveis também com educação e saúde. Isso não estava incluso no teto de gasto, que foi aprovado na época pelo Michel Temer. Então você não congela na prática os gastos com educação e saúde, que podem crescer um pouco mais do limite. Outra coisa que também pode crescer um pouco mais são os emendas parlamentares, E aí a gente já vê um pouquinho do jogo aí do Arthur Lira, presidente da Câmara, do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, que vai nesse sentido justamente, para preservar também a governabilidade. Muito bem, olha, o André Fleury continua aqui com a gente. Temos também o Antônio Tidei de Lima, tem a participação aqui também do Kleber Santos. O Kleber, a votação desse projeto será certamente um teste de fogo, para o governo Lula, inclusive porque essa situação gravita nesse momento em partidos totalmente rachados. A gente vê essa realidade, com até uma tendência mais governista e mais oposicionista nesse momento. Você acredita nesse sentimento e nessa atmosfera também de um lado mais governista? Olha, sem maioria no Congresso não se governa.
O Tidei de Lima está aqui, eu gostaria inclusive de passar a palavra para ele na sequência, fazer essa pergunta para ele, porque nesse momento o próprio senador Randolph Rodrigues, líder do governo, diz que o presidente Lula não tem uma base sólida no Congresso Nacional para aprovar os projetos. Então o que falta, está faltando alguma coisa, isso que eu quero saber do Tidei, que foi deputado federal. Aliás, a Constituição brasileira que nós temos tem a participação do Tidei, que foi deputado federal constituinte, passou para a história, Tidei, como deputado federal constituinte. Além disso, teve aí 3 mandatos como deputado federal, 4, né? 4 mandatos como deputado federal. Conhece bem esses bastidores e pode muito bem nos trazer uma luz sobre tudo isso. Então, nessa semana, inclusive, tem também a primeira medida provisória do presidente, que vai já para uma comissão mista, depois desse jogo de força entre Pacheco e o Arthur Lira, que vai ser o número de ministérios. Vai ser o primeiro que aumenta para 37 ministérios, vai ser o primeiro que chega lá para o debate. Agora eu pergunto, Tidei, eu quero então te perguntar o que está faltando para o presidente Lula ter essa base de apoio, na sua opinião, consistente, para que ele tenha a tranquilidade de que os projetos sejam realmente aprovados, para ele ter essa segurança. Qual que é a tua opinião? Bem, meus amigos, Bizarra, Kleber, Fleury, realmente o que nós temos hoje no Congresso é um Congresso formado num momento em que não se conhecia direito como estava o país, não é verdade? A figura do Bolsonaro é uma figura emblemática. Eu fui deputado e o Bolsonaro também foi deputado nesse tempo, né? Eu estava no 3º mandato, ele chegou no seu 1º mandato, e ele era uma figura realmente não estava moldada para o parlamento, né? A figura que agredia, queria brigar fisicamente com um homem, com mulher, xingava. Era realmente um problema. Te dei uma observação, ele chegou a defender o fechamento do Congresso. Chegou a defender. Quem salvou ele foi o Michel Temer, né? Exatamente. Então, realmente o Bolsonaro não é a figura desses milhões e milhões de votos, né? Ele foi o instrumento desses milhões e milhões de votos, né? Então eu tenho a impressão que o Lula e o PT, principalmente o PT, ainda não acordou para a realidade do país. Quer dizer, você teve uma eleição extremamente disputada, né? Se não tivesse montado essa frente democrática em torno do Lula, não teria ganho a eleição, né? E parece que não é uma consciência dentro do PT de que essa realidade é preciso ser respeitada, não só para a eleição como foi, mas para o pós-eleição, para o governo. Então você vê que houve a nomeação dos ministros, demorou para poder acertar os ministros que eram da coligação, e quando foi nomeada, por exemplo, a Simone Tebet, o Márcio França e outros que estavam na coligação, os cargos abaixo, que em boa parte são os que coordenam e mandam nos ministérios, né, esses foram preservados para o PT. Então é um problema isso aí. Então você tem todo um começo de governo complicado. E o Lula não tem maioria no Congresso. E você vem de um Congresso que já teve o mensalão, teve as emendas secretas, o orçamento secreto e tal. O Lula está no meio disto. E se quiser ter maioria, ele vai ter que tocar um pouco a música desse pessoal.
Infelizmente. Tidei, mas como tocar? Olha só, nessa semana, em declarações à Folha de São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o deputado Elmar Nascimento, lá da Bahia, né, que é o líder do União Brasil, que ganhou alguns ministérios, inclusive, eles disseram, mesmo usufruindo do novo governo, os dois comentaram que é conveniente não ficar na base do governo. Como é que lida com isso? Então, faltam, essa é a verdade, faltam políticos de uma certa tradição, de vivência no parlamento. Você não tem mais Ulisses Guimarães, você não tem Tancredo, você não tem Paulo Brossard, você não tem mesmo Petrônio Portela, você não tem esta gente que viveu o parlamento, né, em crises e mais crises e conseguiram sair, por exemplo, da ditadura sem dar nenhum tiro, né? Eu dizia tempos atrás, quando teve aqui o Fleury estava lá entrevistando o nosso vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, e eu dizia o seguinte: nós estamos vivendo naquele momento o que vivemos lá atrás com o Tancredo e com o Sarney, né? O Sarney 6 meses antes era presidente do partido do governo, né, da ditadura, vamos falar assim, né? E aí saiu e veio ser vice do Tancredo. E o Tancredo nos reuniu, eu era vice-líder e tinha mais 10 ou 12 vice-líderes ali, para pedir que nós recebêssemos o Sarney, né, sem críticas, né, que nós trabalhássemos a bancada para não ter crítica, porque o Sarney tinha 100 votos no colégio eleitoral. E sem o Sarney não ganhava a eleição, né? E aí foi feita esta aliança. E nós então fizemos uma aliança para sair da ditadura. E eu dizia para o Geraldo, nós fomos ao encontro do Lula e o Lula veio ao nosso encontro para ter uma aliança para não entrar na ditadura, porque se o Bolsonaro ganhar, não é difícil que nós vamos caminhar para um regime realmente de força. Tidei, o senhor comentou mais cedo, na primeira pergunta, que esse congresso que tomou posse agora não conhecia o país. Também citou, numa fala agora, o deputado Dr. Ulisses Guimarães, né, que foi um grande líder do país, também constituinte. E o senhor, que também foi constituinte, Tidei, passados todos esses anos, onde o senhor acha que o Brasil perdeu o eixo? Quer dizer, que descambou, né? É isso mesmo, André, você falou certo, perdeu o eixo. Nós estamos procurando aonde perdeu o eixo, nós não sabemos, né? O país está caminhando assim aos trombolhões, né? Esta que o Bizarra falou, esta proposta de o arcabouço econômica, fiscal, a âncora fiscal, é uma coisa que surgiu e não tem ainda o seu trabalho definitivo para mandar para o Congresso, né? Foi uma isca colocada assim, ó, será que pega bem isto aqui? Pega. E realmente o Haddad é um cara equilibrado, mas a Gleisi Hoffmann e companhia, né, não querem saber, querem que dê isso, dê aquilo, aquilo outro, e não tem condição do país abrir os seus cofres para atender todos os problemas sociais, né? É preciso você construir primeiro esse arcabouço econômico para poder sustentar a condição social do país, né? O trabalho obrigatório do Estado frente à sua população. Nós vamos passar aí um período muito difícil, né, de adaptação, de acerto com o Congresso, e eu acho que se o Lula não tiver uma boa saúde, né, o Lula pode acabar tendo complicações intransponíveis. O senhor citou a deputada Gleisi Hoffmann, né, que hoje é presidente do PT. Ontem eu vi um comentário, né, porque ela é sempre muito assídua ao comentar os temas econômicos, sobretudo capitaneados pelo ministro Haddad. E disseram assim nas redes sociais que, como a Gleisi Hoffmann, como aliada do governo, ninguém precisa de oposição, né, porque parece que ela mais trabalha para atrapalhar do que para somar, né? Como o senhor está analisando aí esses setores do PT se digladiando nesses primeiros meses de governo aí?
Só uma observação. Aliás, ontem a Gleice gravou o vídeo, né? Gravou um vídeo brigando com o Bolsonaro. Pois é. E aí o próprio partido se revoltou, falou, que é isso? Ele está fazendo exatamente como o Lula fez com o Moro recentemente. Colocou, eles colocaram na mesma data a questão da economia, tudo isso é para, na verdade, chamar a atenção da imprensa e reduzir um pouco a visibilidade do Bolsonaro. E aí a Gleice vai lá e colocou o Bolsonaro na mídia. É sobre esse tema, então, já que você já deu essa introdução, viu, Kleber? Vamos falar, então, da volta do Bolsonaro, né? O Bolsonaro retornando ao Brasil após 89 dias nos Estados Unidos, e que, segundo os mais próximos ao ex-presidente, foi uma data estratégica. Apontam que o cálculo de Bolsonaro para o seu retorno atendeu a pelo menos 4 principais motivos. A avaliação de que há fragilidades no início do governo Lula, no campo econômico, o momento de desgaste político do atual presidente e a iniciativa de liderar a oposição. E, por fim, fortalecer o Partido Liberal, PL, para a eleição de 2024. Tidei, você acredita que esse quadro, vamos chamar de beligerante, né, pode comprometer o futuro do governo Lula a médio prazo? O Tidei, o Bolsonaro, ele chega aí com vontade, apoia a CPMI do 8 de janeiro, defende a relação com o Banco Central, esse caso também do PCC com o possível atentado do Sérgio Moro, enfim, chegando o Bolsonaro, inclusive disseram até que o Lula adiou a sua viagem por conta da chegada do presidente. Como é que você avalia esse quadro da chegada do Bolsonaro e essa meio que uma desgovernança no governo Lula? Eu acho que o governo tem a grande vantagem de ter a caneta, não é verdade? Então, com a caneta você pode alterar uma situação de desvantagem como está o governo atualmente, o Lula, né? Num quadro de vantagem, porque eu não vejo solidez na oposição ao governo do Lula. Eu não vejo. O PL do Valdemar Costa Neto, metade pode amanhã dizer, olha, eu te logo, passe bem, nós vamos montar um outro partido. Hoje está fácil você montar partido, né? Antigamente tinha uma série de problemas, mas hoje não. Então não é tão sólida assim a situação do Bolsonaro dentro do parlamento, né? O Bolsonaro tem uma situação meio sólida na opinião pública, né? Porque você vê, perdeu a eleição, foi feita uma pesquisa recentemente, tem 40%. Né? 40%, um cara que saiu do governo, teve que meio fugir do país para não ser aí preso ou para não ser processado, sei lá. Esse quadro todo. Então, eu acho que esta volta do Bolsonaro tem algumas coisas. E a gente começa a pensar e achar que atrás da esquina tem mais algo que nós não vimos. Por exemplo, hoje, 31 de março, faz 59 anos do golpe militar de 64, né? Eu não sei se os jornais estão publicando, não estão, mas faz parte da história. Quer dizer, dia 31 de março, o Olímpio Mourão saiu lá de Minas Gerais e disse, eu vou para o Rio de Janeiro prender o presidente da República, né? Que o João Goulart estava lá no Rio de Janeiro. Então, estas coisas todas da história do Brasil, ligadas ao militarismo, que vem da década, do início da década de 1900, né? É preciso olhar com certo cuidado. Por quê? Porque o Bolsonaro é militar, o Bolsonaro pegou o vice-militar, o Bolsonaro depois, numa segunda etapa, outro vice-general, e esta coisa toda, quer dizer, colocando os militares na política, não é um bom negócio para a democracia. O senhor comentou da oposição, né, que o Bolsonaro não está mais tão forte.
como ele foi na eleição, e isso de fato é verdade, porque eleitoralmente quem sai do poder tende a cair um pouco nas pesquisas. Mas ele enfrenta também outro problema, né, que é a oposição dividida. Nós já temos uma movimentação do Tarcísio de Freitas, por exemplo, querendo sobrepor aí essa liderança da oposição e da direita. Temos a própria mulher do Bolsonaro no início do ano, né, fazendo aquela passeata Brasil afora. Como o senhor está enxergando aí essa movimentação? Olha, eu vejo o Bolsonaro com problema por estar no partido do Valdemar Costa Neto, né? Nós conhecemos o Valdemar Costa Neto. Ele, se o país virar um país comunista, ele vai ser o primeiro comunista do país, né? Vai estar à frente do governo comunista. Se for socialista, ele vai estar. Se for democrata, o Valdemar Costa Neto não tem protagonismo. Não, e não tem, assim, convicção política. Ele tem conveniências políticas. O protagonismo do Valdemar Costa Neto vem em função do Jair Bolsonaro. Ora, o Valdemar Costa Neto, lá de trás, ele é de Mogi das Cruzes, né? O Valdemar Costa Neto é uma figura que, se você fala assim, nós vamos para a esquerda agora, ele, pois não, estamos aqui, nós vamos para a direita, ele, estamos aqui. São os interesses, né, que moldam aí a performance dele. Ele está com o Bolsonaro porque ele está enxergando que o Bolsonaro não morreu. O Bolsonaro é forte, né? Quer dizer, o nome Bolsonaro, pode ser que o personagem Bolsonaro não seja tão forte quanto o nome que hoje tem. Se você pegar 40% da população e falar você votou no Bolsonaro, por quê? Porque ele conhece economia, conhece a política, o cara não vai, não, eu votei no Bolsonaro porque eu sou contra o PT. Não é verdade? Então, o bolsonarismo, vamos dizer assim, é mais forte que o Bolsonaro. Desculpa interrompê-lo, mas só pra não deixar de fazer essa pergunta, porque o horário tá um pouco apertado aqui, a gente tem que falar de política local também. Né, Bizarro? Mas o senhor que foi constituinte, que ajudou a definir aí as nomeações pro Supremo, né, o formato de nomeações pelo menos, definir questões jurídicas, é claro. O Lewandowski, o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, se aposenta em agosto desse ano já, e deve vir aí uma nova indicação do presidente Lula, né? Vai ser a primeira indicação dele nesse governo. O que o senhor acha que o Lula pode ou não fazer nessa indicação? Quais são os erros e acertos aí das nomeações passadas? Nós temos aqui defeitos congênitos, não é verdade? Quer dizer, a nossa composição do Supremo é uma composição complicada, porque o Lula vai poder indicar, né, o advogado dele, né? Como o Bolsonaro indicou dois que nós não conhecíamos. Nós aqui conhecíamos um porque ele se formou aqui em Bauru, né? Mas nós não tínhamos nenhuma notícia da performance jurídica dos dois últimos ministros indicados para o Supremo. Então é muito frágil essa formação do Supremo. Quer dizer, quem está com o poder na mão indica aquele que lhe interessa e não o que interessa ao país, né? Não, mas ele vai passar por uma sabatina no Senado. Ora, é um chá das 5, né? É um chá das 5, exatamente. Então, estas coisas nós não consertamos no país, né? Nós passamos por vários acontecimentos políticos, constitucionais. Tem uma nova Constituição de 88 que está durando 35 anos, mas já tem 200 emendas, né? Então, uma colcha de retalhos, né, Uma colcha de retalhos, quer dizer, o país ainda não conseguiu se consolidar, né, na formação dos seus instrumentos administrativos, seja ele legislativo, judiciário, ou seja ele o executivo. Agora, viu, Kleber, a gente então vê esse protagonismo se formando nesse universo do Lula, principalmente agora com mais uma indicação no Supremo Tribunal Federal, também a volta do Bolsonaro. Eu quero focar um pouquinho nessa volta do Bolsonaro para ver a visão de marketing. Parece que é um marketing, uma estratégia mais arrojada do presidente Bolsonaro já chegando, como eu disse agora há pouco, né? Qual que é a visão de estratégia política nesse momento com a volta do Bolsonaro
Bolsonaro, vindo nessa coalizão aí com a direita, em detrimento com essas possíveis ações aí do Lula, arcabouço fiscal, o próprio desentendimento com o Sérgio Moro, enfim. Olha, Bizarra, a volta do Bolsonaro nesse momento, poderia ficar mais 60 dias nos Estados Unidos, né, como se comentou bastante, e ele então decidiu voltar agora. E ele voltou agora, eu tenho certeza, que foi analisando a situação do país nesse momento. Essa sequência de fatos negativos do governo Lula, e o pior é que a maioria está sendo gerada pelo próprio presidente da República. Para citar só os últimos, como você comentou agora há pouquinho, achei interessante esses pontos colocados aí. Primeiro, ele falou aquele palavrão se referindo ao Moro. Quer dizer, não vou repetir aqui que não pode, porque tem criança na sala. Ele disse que a vontade dele, né, é ferrar o ex-juiz. Isso gerou um desgaste porque abriu uma briga pública desnecessária com o Moro. Agora, o pior é que no dia seguinte a polícia anuncia a descoberta de um plano para matar o Sérgio Moro. No dia seguinte que o Lula falou essa besteira. Então, um plano arquitetado pela organização criminosa PCC. Novamente, muita especulação em torno disso, muita fake news, já que você perguntou do ponto de vista da comunicação. Teve-se muita fake news ligando Lula, PCC, essa coisa toda. Inclusive, teve um e-mail que os bandidos usavam com o domínio tema Lula livre, quer dizer, está lá no processo. Isso acabou trazendo de volta aquele áudio que foi censurado na campanha pelo STF, em que o Marcola dizia que torcia pela vitória do Lula e do PT. Então é uma realidade, só que o STF não deixou usar isso na campanha, mas está aí. Agora, isso tudo ia ficar quietinho, né? Só foi liberado pela juíza que ela ficou pé da vida porque o Lula, na sequência, disse que era tudo uma armação do Sérgio Moro. Aí a juíza, que estava tudo em segredo ali de justiça, ela liberou para todo mundo ver que não era uma armação, e quando o Lula fez isso, ele acabou colocando em suspeita o próprio ministro da Justiça dele e também a Polícia Federal, que nesse momento é comandada por ele. Então, isso aí é uma questão importante. Já que você pediu uma análise, eu vou colocar mais alguns pontos. Então, a outra questão relevante que eu digo que a volta do Bolsonaro nesse momento é o cenário político econômico, na verdade, do país, que está mal, né? Então, quase 3 meses depois de assumir a presidência da República, Lula está patinando na área econômica. Dá para perceber isso sem nenhuma paixão política, mas a gente tem que entender isso do ponto de vista que está acontecendo de verdade. O investimento privado está baixo, dificulta a geração de emprego, e o crescimento do PIB também não está legal. Então, isso aí é outro problema, que daqui 10 dias são 100 dias, que vai ter aquela baita reunião. Existe essa tradição dos 100 dias, e eu não vejo muita coisa que ele tenha para falar, porque até aqui está ruim a economia. Outro motivo que eu vejo como motivador também do presidente ter voltado agora é que os conservadores, com a ausência do Bolsonaro, como o Tidei colocou, ele tem a metade da população brasileira dos votos do país com ele. Então, na saída dele, ninguém conseguiu ter um substituto para liderar a oposição. Então, vem o Nicolas Ferreira se destacando e tal, que foi o mais votado do Brasil aí, com 1.400.000 votos, mas ele também não tem carisma nem liderança popular que tem o presidente Bolsonaro. O país tem 2 líderes populares, é o Lula e o Bolsonaro, não tem outro. E são líderes populares, cada um com seu segmento, do seu jeito. E eu acredito também que mais um fator importantíssimo é que ele já vai assumir o cargo de presidente de honra do PL, do Partido Liberal. O PL possui a maior bancada de deputados federais, o maior número de prefeitos, e ele quer agora, além dos deputados, o PL tem um objetivo na eleição do ano que vem, é ter o maior número de prefeitos eleitos no ano que vem. Então, a missão do Bolsonaro é justamente percorrer todos os municípios do país, todos não, mas vamos dizer os principais municípios do país, levando... Os municípios acima de 200.000 habitantes. É isso aí. E ele quer o quê? Levar apoio para esses pré-candidatos a prefeito e vereadores, eleger em torno de 1.000 prefeitos. E é isso aí, não há dúvida de quem teve 58 milhões de votos é um grande cabo eleitoral, que é o Bolsonaro. Então, eu vejo aí
que vai ser resumindo, esses são os principais motivos, na minha opinião, para o presidente ter voltado, o ex-presidente ter voltado agora. Quem participa aqui com a gente é sempre a participação muito espontânea, muito bacana, é do Marcos Cabelo. Marcos cumprimenta a sua participação, parabeniza aqui pelo programa e faz uma pergunta, viu, Tidei? Se nessa beligerância toda, nessa briga toda, se há dentro do PT um perfil mais conciliador. A Gleice bota fogo no parquinho, os secretários, os ministros batem cabeça, mas você encontra algum momento de reflexão e paz dentro do PT, Tidei? Doutor Cabelo, é uma alegria sabê-lo aí acompanhando os acontecimentos políticos da nossa cidade, estado e do país. Realmente tem o Haddad é um cara, vamos dizer assim, civilizado, vamos falar desse termo, nesses termos, né? É um bom quadro, o PT tem bons quadros, o que precisa é que esses bons quadros prevaleçam sobre aqueles que são meio radicais, né? Acham que o PT é o único partido do mundo, então é complicado isto, mas eu acho que o PT tem gente boa lá. Agora, precisa ter consciência. Mas não houve renovação também, então, né, Tidei? Não houve, né? Você teve... Você vê o Tarcísio é um perfil renovador, veio como ministro, né, Fleury, né? Teve um protagonismo e agora, pelo menos nos primeiros dias do governo de São Paulo, está fazendo um trabalho aí mediano para cima. Precisamos ver os planos, não é verdade? Né? Porque, às vezes, uma postura inicial, né? Pode, daí 5 meses, 6 meses, inverter, né? A gente tem que falar assim, o que o Tarcísio vai fazer na educação? Trouxe um secretário da educação do Paraná que militarizou as escolas lá, né? Será que vai ter peito, vai ter condição de militarizar as escolas aqui no estado de São Paulo, vai querer fazer isso? A gente só vai ver isso ao longo do tempo, né? Mas eu acho que o PT tem gente, voltando aí ao início da conversa. Agora, precisa ter consciência de que este governo do Lula que aí está, ele foi produto de uma frente democrática e precisa trabalhar com esta frente democrática. Quer dizer, o Lula não pode ter ganho eleição com a frente democrática e dizer, agora, olha, vocês vão ficar aí com meia dúzia de carguinho e nós vamos preencher o governo todo com filiados do PT. Não pode. Não pode. Isso não pode passar na cabeça de ninguém, né? Mas parece que não está administrando os temperamentos. Então, né? Eu acho que o Lula não está conseguindo segurar o partido, né? Segurar o partido. Se você pegar a Gleice, se você também pegar o Dirceu, o Zé Dirceu, que está solto por aí e que dizem que ele liga 2, 3 vezes por gravitando dia em torno pro Lula para dizer isso, aquilo, outro, né? Este pessoal mais assim, achando que a revolução pode vir através da mão do PT, não, nós estamos vivendo uns tempos onde a aliança é extremamente necessária para poder sobreviver e sair deste quadro, né, de dualismo, né, bom e ruim, bandido e mocinho, né, esta coisa toda, nós precisamos sair disso. Para fechar a questão nacional, alguma pergunta? Não, eu queria puxar inclusive para a questão local, viu, Bizarro? Vamos lá então para a questão local, então aqui, olha, dentro do Café com Política, na parte local então, como eu já tinha dito aqui no comecinho do programa, 2 grandes questões devem ser discutidas, o atual governo e a eleição de 2024. Vamos começar então com o governo Suellen? Pode ser? Oi, Fleury, pode falar. Antes disso, Bizarro, claro, eu queria questionar o Tidei, ele que já foi prefeito, tem um conhecimento nessa área também. Essa semana o CAGED divulgou os dados de emprego do primeiro bimestre, né? Em janeiro já havia sido divulgado, agora foram os dados de fevereiro, né? E os dados de Bauru são um pouco desanimadores, eles mostram que o setor de teleatendimento, das suas grandes empresas aqui,
puxa essa alta no emprego, comércio, que sempre foi uma ala forte em Bauru, tá embaixo, tá com saldo negativo, e a indústria também tá sofrendo ali. Em fevereiro foi um saldo negativo, só foi para alta por causa dos dados de janeiro, né, que foram positivos. Como o senhor está enxergando hoje a economia de Bauru Today, anos depois de o senhor ter deixado o Palácio das Cerejeiras? A cidade, ou seja, a prefeitura, né, junto com as entidades, precisa ter uma política voltada para isso, para o comércio, que o Bauru sempre foi forte no comércio, como você falou, né? Grande parte das coisas de Bauru cresceram em função do comércio, fruto de ser um encontro de ferrovias aqui, um centro ferroviário importante do país, né? E você também uma indústria incipiente que veio se fortalecendo ao longo do tempo em alguns setores. E eu acho que a prefeitura abandonou ao longo do tempo essa política de incentivo, de prestígio dessas áreas em Bauru, né? A prefeitura tem que ser um bom companheiro da indústria, do comércio, para poder gerar empregos. Nós queremos. Veja você, a estação ferroviária que está lá, né, que poderia abrigar uma série de setores da prefeitura e, consequentemente, concentrar um número grande de funcionários que poderia, ao final do dia, né, subir a Rua Batista e poder reviver aquele comércio das 4, 5 primeiras quadras da Rua Batista, né? Hoje calçadão da Batista, está lá abandonada, enquanto que a prefeitura está comprando prédio aqui, gastando 30 milhões para ali, 8 milhões para não sei o quê. Este quadro precisa mudar, quer dizer, a prefeitura precisa ter consciência do que é fundamental para Bauru se consolidar como uma cidade forte no comércio, né? Forte na indústria e também na área administrativa. Nós tivemos condição de trazer para cá universidades, né? Veio a faculdade de odontologia lá atrás, né? Depois nós trouxemos a Unesp, a Unesp trouxe 11 faculdades quando foi trazida para cá, que eram aquelas da Fundação Educacional, que foi montada pelo Dr. Nuno de Assis. O Dr. Nuno de Assis é uma figura histórica que Bauru ainda não homenageou dignamente, né? Tem lá o nome da avenida, mas precisava ter uma estátua para o Dr. Nuno de Assis, né? Principalmente erguida pelos engenheiros, porque os engenheiros de Bauru devem muito ao Dr. Nuno de Assis. Ô Tidei, olhando ainda no cenário político local e também analisando todas as áreas como um todo, qual é a sua opinião sobre o atual governo municipal? A prefeita Sueli está fazendo um bom governo, está fazendo o que tinha que ser feito, ou está cometendo erros que você olha e diz, já vi esse filme antes, pode acabar mal e eu faria diferente? Qual é a sua opinião? Eu acho que a Sueli, que me parece ser uma boa moça, né? Mas ela não conhece a história da cidade, né? Você precisa saber de onde viemos, né? O que somos agora e para onde vamos, né? Eu acho que a Sueli assumiu a prefeitura, né? Tem pouca vivência da cidade e ela está aí com um monte de dinheiro na mão e não sabe o que faz com esse dinheiro. Ela precisa ter um plano de 4 anos seria, mas agora já foram 2, dos últimos 2 anos para a cidade. Ela precisa planejar a cidade. Planejar, olha, nós queremos isso, queremos aquilo e vamos para cá. Porque não adianta ficar brigando com a Câmara, que também é uma Câmara que chegou com esse quadro de vereadores que são novos aí no dia a dia político, né? Então é complicado. Eu, quando pego o jornal, ligo a rádio e ouço, eu vejo que está faltando um entrosamento. Não é um entrosamento de ideias, não é um entrosamento de posturas em cima de propostas. Não, são briguinhas, né?
Eu acho que precisava a prefeita comandar politicamente a cidade. Você falou de planejamento. É uma coisa que está capengando para sair aí no governo Sueli, também demorou a sair no governo Gazeta, e até agora nós não tivemos ainda, é a questão do plano diretor, né? A prefeitura contratou uma empresa para fazer uma consultoria aí e ajudar na elaboração. O prazo, a princípio, aliás, a elaboração começou em 2018, o prazo seria aí no máximo de 2 anos, tal, atrasou, estamos em 2023 e o prazo atual previsto pelo atual governo é para entrega à Câmara só em abril do ano que vem, né? Como o senhor está enxergando essa demora e as coisas demoram a sair do papel, Tidei? André, você tem aqui uma faculdade de engenharia, faculdade de arquitetura, você tem tudo, e você vai contratar uma empresa de fora para fazer o planejamento aqui em Bauru? Não. Você tem que pegar, vamos montar um plano diretor, chama a Unesp, chama as outras faculdades das outras instituições aqui e vamos organizar para fazer um plano diretor da cidade, ouvindo as regiões. Antigamente você tinha muita força aqui nas associações de bairro. Você não tem mais essa figura da associação de bairro, né? Você fazia reunião lá na Bela Vista, lá no Parque Vista Alegre e tal, e as associações de bairro opinavam, e elas, como sabiam que ia opinar, elas se organizavam lá no bairro, né? Elas não vinham participar de uma reuniãozinha, não, elas vinham com propostas para você poder fazer uma proposta grande para a cidade. Você não tem mais isso, né? E isso faz falta. As pessoas às vezes, não, isso é negócio de vereador, não, isso é negócio de administração de uma cidade. Preciso ouvir as bases, mas verdadeiramente, né? Organizadamente. Eu acho que está faltando isso aí. Oi, Kleber. Tidei, essa que você comentou aí da associação de bairro, realmente ela teve um período de protagonismo, que participava, exatamente, tinha reuniões, né? O que você acha que aconteceu então? Por que elas murcharam? Qual é a explicação para isso? É não prestigiá-las, né? Porque aí o cidadão trabalha o dia inteiro, à noite vai numa reunião dessa, fala, depois tem outra reunião, ele vai, fala e vê que não resultou em nada, na terceira reunião ele não vai mais, não é isso? Ele não vai perder tempo, como ele fala, não vou perder tempo, vou lá, falo todo mundo e não é atendido. Então eu acho que essa falta de prestígio às associações de bairro é que levou a murchá-las nas várias regiões da cidade. Muito bem, olha, a gente está chegando na reta final aqui do Café com Política, dentro do Cidade 360, e a gente não pode deixar de falar da saúde de Bauru. Briga entre executivo e legislativo, teve uma carta aberta, pedido de SEI que não foi aprovado, enfim, várias articulações nos bastidores, mas o problema continua, a morte de uma menininha de 9 anos por conta de falta de uma UTI, né, através da Diretoria Regional de Saúde. Enfim, mas o problema continua. Parece que a saúde no município não traz voto, Tidei. Como é que é isso? Parece que perdura sempre durante a história, passa prefeito, após prefeito, pós-prefeito. Parece que continua com o mesmo problema pontual de falta de estrutura básica, de insumos. Como melhorar um pouco, pelo menos, esse ambiente, Tidei? Olha, eu quando vi o vice da Suelen, que é o doutor Orlando, né, Costa Dias, é isto? Irmão do Olivo Costa Dias, que também é médico, eu falei assim, puxa vida, eles vão dar um jeito na saúde. Um médico, vice-prefeito, diz que vai participar, vai ser o secretário da saúde. Eu achei que poderia a saúde ganhar com isso. Mas eu acho que teve algum curto-circuito aí que fez com que o doutor Orlando falasse assim, me dá o né, que eu vou embora, não é? E se afastou da administração, né? Ele pode negar que não, vou lá todo dia na prefeitura, mas a gente não sente a participação dele na saúde. Tanto é que a Lana, né,
que era a subsecretária dele e virou secretária da Saúde, neta do Raduan Trabulsi Filho, felizmente falecido recentemente. A Lana também não aguentou o tranco, né? É preciso ter alguém que conheça a saúde e conheça a organização da saúde, né? Como tem que funcionar a saúde a nível municipal, porque a saúde é uma coisa que mexe com o município, mas mexe com o estado também, né? E até com a União, né? Eu tive como secretário da saúde o Luiz Fernando Ribeiro, uma figura extraordinária que tinha visão, e ele fez uma organização para a implantação e modernização dos vários postos de saúde nos bairros, e nós construímos 11 naquele tempo, né? Todos eles moldados tecnicamente e arquitetonicamente, né? De acordo com o que deveria ser. Olha, vamos montar o Promai, que era para o idoso, que precisa ser atendido, foi atendido os idosos. Aí, olha, nós vamos fazer uma cesta básica infantil para crianças até 3 anos, para diminuir a mortalidade infantil, né? Atendeu mais de 3.000 mães grávidas e que davam à luz, e aí atendia as crianças, diminuiu barbaridade a mortalidade infantil na época. Então você precisa ter estas coisas todas, e o prefeito tem que estar junto, ou a prefeita tem que estar junto, e não é isto, tem que ser uma parceria com o secretário da saúde ou secretária, para poder você atingir os objetivos, porque também, se não tiver prestígio junto ao chefe do executivo, não vai chegar a lugar nenhum. Muito bem, finalizamos aqui. Não temos mais tempo, viu, Tidei? Infelizmente, o programa é curtinho. Não temos mais tempo. Quero agradecer a sua presença, viu, Tidei? Obrigado e volte sempre quando puder, viu? A alegria é minha de poder estar aqui com vocês, viu, Bizarra? E vocês, e eu sei da audiência de vocês, porque depois eu saio por aí. Eu vi você no rádio. Bom, tá certo. Obrigado, viu, Tidei? André Fleury, seja muito bem-vindo. Volte sempre, viu, Fleury? Opa, obrigado, Bizarra. Obrigado, Kleber. Obrigado, Tidei, também pela presença. Vai ser uma honra sempre estar aqui. Obrigado, Kleber. Então, hoje tivemos excepcionalmente a ausência do Café. Exato. E do João Jabur, que voltam na semana que vem, tranquilamente. E olha, eu também fiquei contente, viu? O Tidei, pra você ter uma ideia, eu entrevistei o Tidei na Rede Globo de televisão, quando ele foi nomeado secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, ao vivo na Globo. Eu tava lá em São Paulo, eu fui escalado porque eu era de Bauru, falou, vai lá porque é o secretário de Bauru. E eu, primeira pergunta, eu nunca esqueço, falei, deixa eu pegar o Tidei, falei assim, só não me pergunta de plantio aí, da safra, não tá na hora. Aí eu falei assim, Tidei de Lima, o que um engenheiro vai fazer na Secretaria da Agricultura? Ele falou assim, política. Bem, gente, um abraço, hein? Obrigado, Kleber, obrigado pela participação e, claro, mais uma edição do Café com Política, e a gente vai embora. A você um excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.